Transtorno da personalidade esquizoide, lembrando que esse transtorno não apresenta os critérios diagnosticados especificados pelo traço. Então, a gente vai ter só os critérios categoriais que já constavam no DSM-4, que são mantidos no DSM-5. Ele é caracterizado por um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional em contextos interpessoais, que surgem no início da idade adulta e estão presentes em uma variedade de contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes critérios. Então, o que vai configurar esse transtorno? Esse distanciamento das relações sociais e essa falta, essa inibição da expressão emocional nos contextos em que ele está inserido. E aí a gente vai verificar os critérios mais específicos do transtorno. 1. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. É claro que ele não vem de lugar nenhum, né? Ele vem de uma família, mas ele não tem proximidade com essa família, ele não quer constituir a própria família. Ele tá bem com a ausência de relacionamentos que ele apresenta. E aí, quando ele tem alguma relação próxima, para ele não é satisfatório, não é significativo, ele não tem um prazer em estar nessas relações. Critério 2, quase sempre opta por atividades solitárias. Então, quando há uma possibilidade de escolha, que não seja o trabalho, claro que no próprio trabalho ele vai acabar tentando optar por atividades que envolvam o mínimo possível de pessoas, mas quando possível, a questão da escolha, ele vai preferir estar sozinho. 3. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Então, se tem a atividade sexual ou se não tem, não vai fazer muita diferença para a personalidade esquizoide. Lembrando que esse é um dos critérios. Não necessariamente ele vai estar presente. Por exemplo, a pessoa com transtorno, ela pode ter os demais critérios e a relação sexual não ser vista e vivida como uma relação de intimidade, mas como uma relação de descarga atencional, de obtenção de prazer sexual. Então, por exemplo, a pessoa com transtorno, ela até pode ter interesse e prazer em relações sexuais e buscar um sexo casual, um sexo com prostituta, enfim, né? Então, esse critério não necessariamente ele vai estar presente. Caso a pessoa, ela feche o critério, ela configure o transtorno, ela vai ter essa vida sexual mais dissociada de uma relação afetiva. Critério 4, tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma atividade. Ela vai relatar assim: eu acordo, eu vou trabalhar, eu ganho meu dinheiro, eu me sustento, mas não vejo sentido, não vejo significado. Quer dizer, por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas têm dinheiro? Tá, para comer, para sobreviver, mas assim, fazer uma viagem, comprar um carro novo, eu tenho um carro e ele é para me deslocar, por que ele tem que ser bom, chique, com opcionais, com acessórios? Não faz sentido para mim. Então, as motivações em geral que as pessoas têm de vida, de trabalho, de dinheiro, de família, por esquizoide não fazem sentido. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau, então eles não têm alguém para ligar, desabafar, conversar, sair. Quando é alguma pessoa um pouco mais próxima, geralmente alguém da própria família. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica dos outros. Então, por exemplo, em casa, se mora com a família, alguém fala, poxa, mas você devia se esforçar mais, você devia ser mais organizado. Whatever. Não faz diferença, né? O que você pensa sobre mim. Ou elogio, nossa, que bacana esse trabalho que você fez, ficou legal. Whatever, né? Então, assim,
o que as pessoas pensam sobre ele não faz muita diferença, não afeta muito. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. Então, a amplitude de faixas emocionais é muito restrita. A gente acaba não tendo muita certeza se o esquizoide está feliz, se ele está triste, se ele está empolgado, se ele está entusiasmado, se ele está gostando, se ele está entediado. Então, geralmente, esse embotamento afetivo, essa falta de resposta emocional diante de eventos, de acontecimentos. Critério B é aquele critério que vai falar dos diagnósticos diferenciais. Então, não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, transtorno do humor com aspectos psicóticos, outro transtorno psicótico ou um transtorno invasivo do desenvolvimento, né? É decorrente dos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral. Então, é aquele critério clássico que nos faz lembrar, realmente é o transtorno da personalidade esquizoide ou outro transtorno explica melhor esses sintomas. Nota, se os critérios são atendidos antes do surgimento de esquizofrenia, acrescentar pré-mórbido, isto é, transtorno da personalidade esquizoide pré-mórbido. A gente vai ver daqui a pouquinho a relação que esse transtorno tem com a esquizofrenia. Desenvolvimento e curso. Solidão, relacionamento ruim com os colegas e baixo rendimento escolar. Então, é um transtorno que ao longo da vida, o que a gente vai identificar? Esse isolamento social, essa preferência por atividades mais solitárias, quando interagindo não é uma interação tão agradável, tão positiva, por ser mais diferente, o esquizoide ele pode ter uma maior tendência a sofrer bullying na infância. Fatores de risco e prognóstico. Ele pode ter uma prevalência aumentada entre familiares de indivíduos com esquizofrenia ou transtorno da personalidade esquizotípica, o que mostra talvez uma vulnerabilidade genética, biológica para o transtorno, considerando a esquizofrenia numa possibilidade de espectro, né? Então, o esquizoide é um transtorno que você não acha muita literatura sobre ele, especialmente porque é difícil das pessoas com esse transtorno buscarem ajuda. O paciente com esse transtorno, ele vai buscar ajuda se aparecer um transtorno depressivo concomitante, se aparecer um transtorno da ansiedade concomitante, mas especialmente se de alguma maneira ele acaba sendo forçado na vida dele a interagir socialmente, né? Então, por exemplo, faculdades, professores insistem em pedir trabalhos em grupo. Preciso socializar, preciso interagir. Isso me gera uma ansiedade, isso me desgasta, aquele grupo me apurrinha, criar um grupo de WhatsApp, pensa que saco isso, né? Então, ou a família, olha, Natal, Ano Novo, aniversário, então o esquizoide agora, em tempo de isolamento social, tá faceríssimo, né? Porque ele vai ter que conviver menos. Então, é um transtorno que ele não tem muita atenção da literatura. Nos livros, nos manuais, ele não ganha nenhum capítulo especial para ele, ou é muito curto ou é muito breve, a gente não tem tantas informações sobre o transtorno. Tem que fazer um diagnóstico diferencial ali com o espectro do TEA, né, o que a gente chamaria de Asperger depois, por conta dessas dificuldades de socialização típicos também. Mas é um transtorno que a gente vai ter baixa frequência de busca de atendimento e que a gente também não tem muitas informações sobre protocolos de tratamento e de intervenção. A ausência de relacionamentos interpessoais ou indiferença em relação a eles. Então, por exemplo, eu até posso ter uma namorada ou um namorado, mas tipo, talvez para satisfazer alguma tensão sexual, talvez para minha família parar de me encher o saco, ou porque eu achei alguém que insistiu tanto que eu acabei me envolvendo, mas não é uma fonte de prazer, não é uma fonte de reforço. São retraídos, solitários, buscam muito pouco contato com os outros e sentem pouco ou nenhuma satisfação com os que têm. Então, quando eles estão interagindo, não é algo realmente efetivamente prazeroso. Acentuada restrição na manifestação do afeto. Raramente relatam emoções fortes como raiva ou alegria.
Dado o estilo de interação lento e desligado, os outros tendem a se afastar ou ignorá-lo. Isso leva à degeneração das habilidades sociais já mínimas, devido à falta de prática. Então, vamos entender. De escolha, de preferência, ele vai ficar sozinho, ele vai ter poucas interações sociais, ele vai manter poucos relacionamentos. Como ele não é a pessoa mais animada, mais entusiasmada, as pessoas também não vão se esforçar muito ou ter muito interesse em manter esse contato social. Então, ele vai ter menos situações, menos oportunidades para adquirir e exercitar habilidades sociais, levando a uma carência, a uma deficiência nessas habilidades. Então, aqui, o que o Beck propõe, né, em relação às crenças e afeto, estratégias do esquizoide. Ele se vê como autossuficiente, não preciso dos outros, eu dou conta. Excêntrico, diferente na dele, como tendo interesses diferentes das outras pessoas. Solitário e independente. Os outros são vistos como intrusivos, desagradáveis e desinteressantes. Então, para que eu vou manter pessoas na minha vida? Se elas dão trabalho, se elas te fazem pedidos, se elas te fazem exigências, se elas não agregam, se elas não são interessantes, se elas se metem na tua vida. Então, essa visão dos outros e essa visão de si faz com que, vamos lá para as estratégias e depois a gente volta para as crenças. Ele se isole, ele se distancie, muitas vezes leva uma vida simples e retirada e busca por atividades solitárias. As principais crenças: os relacionamentos são confusos e indesejados. As pessoas são intrusivas e os relacionamentos não são gratificantes. Afeto: ansiedade quando forçados a manter contato. Então, a gente viu um afeto mais restrito, mais embotado, uma inibição afetiva. Vai aparecer talvez uma ansiedade quando ele é forçado, ele é obrigado a interagir. E aí, essa intervenção ela vem do livro do Caballo sobre os transtornos da personalidade, mas no próprio livro do Beck, ele coloca que é preciso um tratamento mais individualizado para o transtorno, a gente precisa respeitar as características do indivíduo. Então, claro, análise diagnóstica, e agora eu vou falar um pouco do lugar da terapia do esquema, né? Eu tenho que ter uma clareza dentro da história de vida, dentro dos critérios diagnósticos, de que, de fato, esse distanciamento social, ele não se deve a um protetor desligado, a um distanciamento afetivo, a uma questão de que eu fui muito machucado e hoje eu não quero mais me ferir, que seria mais característico da personalidade evitativa. Se eu tô falando de um transtorno da personalidade esquizoide, brincando, né? Puro sangue. Não é uma estratégia de enfrentamento, não é um modo de enfrentamento. A minha intervenção, ela tem que entender o que ele veio buscar e o que ele precisa, tá? Então, como assim, Aline? Qual o motivo que trouxe o esquizoide para atendimento? É um transtorno depressivo concomitante? É um transtorno de ansiedade concomitante? É um déficit em habilidades sociais? Porque no meu trabalho, para minha subsistência, para minimamente interagir com as pessoas, eu preciso adquirir algumas habilidades que eu não tenho? Então, a primeira coisa, a definição e o estabelecimento de metas, mais do que até em outros transtornos, embora isso também valha para os demais, eu tenho que estar muito conectado com o que o paciente veio buscar. Porque se eu partir da minha visão de mundo, das minhas premissas, da minha ideia de que a socialização, as pessoas são fundamentais e a nossa vida requer isso, eu vou estar invalidando esse paciente, ele pode, ir embora sem eu conseguir fornecer algum tipo de ajuda, ok? Então, o que dentro daquilo que fez ele buscar o atendimento,
a gente pode estabelecer como meta terapêutica? Talvez redução dos sintomas depressivos, talvez manejo da ansiedade, talvez ajudá-lo a lidar com essa família, ou com esse trabalho, ou com essas demandas sociais, com esses protocolos sociais. Talvez o nosso tratamento ele vá por aí. Talvez a gente vai ter que ajudá-lo a entender quais são os valores dele, né? Então a gente viu lá nos critérios diagnósticos que a pessoa com esse transtorno, ela tem pouco ou quase nenhum prazer naquilo que para os outros é prazeroso. Então, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de viajar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de sentar com as pessoas e tomar um tereré, eu gosto de ir num barzinho e ouvir uma música X. Para ele, não. Então, vamos ajudar ele a descobrir o que dá prazer para ele e ajudar ele a colocar isso na vida dele. Então, quando a gente fala aumento na vivência de emoções positivas, é nesse sentido. Se ele tem prazer na leitura de livros, fantástico. Que tal a gente ajudar ele a encontrar algum grupo, alguma pessoas que tenham interesses em comum, em que eles possam partilhar esses interesses em comum, né? Então, talvez a gente vai ter que ajudá-lo a descobrir o que dá prazer para ele, para que ele coloque mais disso na vida dele. O treinamento de habilidades sociais vai ser uma meta terapêutica se isso de alguma maneira se encaixar com a demanda que ele traz. Então, eu tenho que trabalhar para sobreviver. No meu trabalho, eu tenho que interagir com pessoas. Interagir com pessoas, para mim, é um pouco desgastante. Então, assim, quais habilidades ele vai precisar para tornar este trabalho menos desgastante, menos estressante, menos ansiogênico? É nesse sentido. Bom, ele tem uma família, essa família o ama, essa família quer ele presente, mas ele não está muito afim. Então, que habilidades sociais ele vai precisar para que essa família entenda as idiosincrasias, as necessidades peculiares que ele tem e respeite isso? O que ele consegue talvez abrir mão para também não sumir de vez da vida dessa família, que ele é importante, né? Então é nesse sentido. A gente não tem protocolos específicos validados com resultados para o esquizoide e a gente vai ter que fazer uma avaliação muito minuciosa, individualizada e dentro das queixas que levaram a pessoa com esse transtorno de personalidade para a terapia, dentro do rol de técnicas e do nosso conhecimento técnico, do nosso modelo terapêutico, fazer um protocolo mais individualizado dentro daquilo que vai ajudar esse indivíduo.